E aí a pergunta para os três é a seguinte: é, como é que está acontecendo a inclusão nas escolas de vocês, né? Mas antes disso, eu gostaria que vocês, por favor, se apresentassem, né? São todos ex-alunos nossos, mas eu gostaria que vocês falassem aonde vocês estão trabalhando, com que níveis de ensino, para as pessoas poderem saber. Vamos começar com a Ana? Pode ser, Aninha? Pode ser, Ieda. Pessoal, boa tarde. Primeiramente, é um prazer estar falando com vocês. Agradeço pelo convite. E partilhar um pouquinho, né, pessoal? Então, meu nome é Ana Flávia, eu estou atuando na rede particular de ensino no município de Muzambinho, no Colégio Liceu. Eu estou lá há 4 anos e já começando a responder a pergunta, né, de como tem acontecido a inclusão. Bom, nesses 4 anos, eu trabalho no ensino infantil e no Fundamental 1. E nesses 4 anos, nos 2 primeiros eu não tive nenhum aluno de inclusão, nenhum. Então, esse é um fato. E 2019 e esse ano a gente recebeu alguns alunos de inclusão. E alguns diagnósticos de alunos que já estavam no colégio e que não tinha nenhum diagnóstico. Então, a partir de 2019, a gente começou a ter alunos de inclusão sendo autistas e síndrome de Down. Para a gente, esse processo foi um processo bem diferente, né? A gente começou a buscar, a estudar. Eu falo assim que foi muito oportuno, porque acho que tira a gente da zona de conforto, né? Faz com que a gente sempre busque compreender, né? E estudar e trazer esse aluno para que a inclusão dele seja efetiva. Então, e aí os meus alunos de inclusão eles estão no ensino infantil e tem sido um trabalho em equipe, onde a gente, além do pedagógico, a gente tenta sempre conversar com os especialistas da criança, né, para que a gente trata a criança como individual, né, que a gente possa realmente conhecer essa criança. Então, a gente busca sempre todos os especialistas que essa criança frequenta, né? No caso, são psicólogos, algumas vezes fisioterapeutas, fono, né? Então, a gente junta o pedagógico, a família e os especialistas. E assim, eu acho que a gente tem mais efetividade, conhecendo o aluno individual, né? Então, a gente começou a trabalhar em equipe, para que a gente possa realmente conhecer esse aluno. Outra estratégia que eu busco, além disso, além de sentar com esses profissionais, com a família, é conhecer esse aluno fora da minha aula, né? Porque eu tenho pequenos encontros semanais com eles, né? Então, eu busco sempre, fora do meu horário de aula, ficar, observar como esse aluno ele age nas outras disciplinas, né, as suas preferências, o que ele gosta, e tentar trazer isso para a disciplina de educação física. Tá joia, Ana. Mais Frank? Bom, boa tarde para todo mundo. Queria agradecer também o convite da professora Ieda aí. É um prazer estar conversando com todo mundo e rever amigos aí de Muzambinho. Primeiramente, queria dizer que o curso de Educação Física aí do IF Sul de Minas, Campus Muzambinho, prepara a gente muito, muito bem para o mercado de trabalho, seja aí na área particular, como no privado, no estado ou no município, né? Porque a gente vê o relato da colega, ela chega já mostrando propriedade para trabalhar e com ferramentas para trabalhar já no primeiro ano de ensino. Não foi diferente comigo, eu me sentia totalmente preparado para trabalhar quando eu cheguei na sala de aula. Então, em dezembro, eu estava terminando o processo de receber certificado e conseguir documentação. Em janeiro, eu peguei o certificado e em fevereiro estava trabalhando feliz e atendendo as demandas. Então,
Parabéns aos coordenadores do curso, eu sou muito grato a tudo que eu aprendi aí no IF Sul de Minas. Sobre inclusão, a escola que eu trabalho é a Escola Estadual Professor Furtado de Mendonça, pelo Estado. Eu sou concursado pelo Estado, mas ainda não fui nomeado, então estou trabalhando como designado. É como se fosse uma adaptação que o Estado faz para não precisar contratar todo mundo, para não precisar ter um montão de funcionário, e aí trabalha designação. Eu não sei muito bem explicar esse processo, mas não é todo mundo que trabalha no Estado que necessariamente é concursado, entende? E esse é o regime que eu estou no Estado. Então, também, depois, agora no começo do ano 2020, eu passei no concurso para o município de Cachoeira de Minas, mas ainda não é nomeado, não tomei posse do meu cargo ainda. Então, eu estou só nos anos finais do fundamental e no ensino médio. A escola, então, é o professor Furtado de Mendonça, ela trabalha com esses anos de ensino e é um paraíso. Do sexto ao nono ano e os 3 anos, primeiro, segundo, terceiro do ensino médio, tem apenas uma turma. E todas as turmas, elas têm em média entre 17 e 18 alunos e no máximo 25. Então, são as condições ideais para se trabalhar, você consegue lembrar do nome de todos os alunos, o texto desses alunos, e como você alcança eles, como você fala a mesma língua de cada um individualmente, entende? Então, eu sou muito grato também a isso, de ter caído num contexto totalmente favorável ao trabalho. E lá a gente tem apenas 2 alunos que seriam de inclusão. E desses 2 alunos, só um deles, ele tem o PDI, ele tem o laudo, né? E esse PDI, ele foi construído nesse ano, na verdade. Então, desde o ano passado ele está com a gente, e esse ano só ele foi construído o PDI para ele. Mas desde o ano passado, como ele já tinha laudo, ele tem acompanhamento de um especialista. Ele é surdo, é o Breno, e ele tem um intérprete de Libras. Então a gente trabalha com esse intérprete, certo? Eu queria pedir desculpa, né? Se eventualmente eu estou com as crianças e aí vocês vão escutar algum barulho de criança e tal. São os filhos. Mas aí a gente trabalha com esse intérprete e, literalmente, eu não tenho nenhuma adaptação a fazer nas minhas aulas. O Breno é totalmente funcional, ele se comunica muito bem, ele não domina totalmente Libras ainda, mas ele se comunica perfeitamente. E ele tem todas as competências de um adolescente da idade dele, até vamos dizer, os defeitos, né? A malícia, a brincadeira, a preguiça, às vezes. Então, é muito fácil trabalhar com o Breno especificamente. Já o Juliano, que é do primeiro ano, ele não tem laudo, ele é autista. Às vezes a mãe dele acompanha ele durante as aulas, mas infelizmente ele ainda não tem um laudo e não tem a ajuda necessária, que a gente vê que ele precisa, entendeu? E ele, nas minhas aulas especificamente, o Juliano também não precisa de adaptações. É claro que você ajusta a fala aqui ou ali, mas eu não preciso mudar alguma coisa no meu plano de aula ou alterar o tamanho de algum momento para nenhum deles, entende? Então, adaptações específicas, não. Talvez mudanças só na fala. É isso. Não mudam, né? O tempo passa e a gente ainda vê falhas no sistema de que essas pessoas são ainda exclusas da sociedade em geral, não só na escola, né? E como eu estava dizendo, né? Eu trabalho com 15 turmas, a maioria é ensino infantil, pré-1 e pré-2, e eu tenho 3 turmas só de 5º ano. E, infelizmente, essas turmas de 5º ano, elas têm só uma aula de educação física por semana. E eu tenho 5 alunos que têm laudo, né? Eles têm autismo e deficiência intelectual, tem um. E 3 têm acompanhante de sala. Só que eu tenho uma sala que é no pré-2 que tem 3 alunos que são deficientes. No pré-1 eu tenho um e no 5º ano outro. Esse do 5º ano é o que tem dificuldade de aprendizado, né? E ele tem a acompanhante. E o que eu percebo, né? Nessa sala do pré-2,
esses 3 alunos que têm o laudo, né, que são autistas, eles são diferentes uns dos outros, né, obviamente, e o que tem a acompanhante, ela, de certa forma, acompanha os outros também, mas ela mais acompanha um que ele usa um capacete o dia inteiro, né, o tempo inteiro, porque ele pode correr o risco de ter alguma convulsão, e para ele não bater a cabeça, ele vai de capacete para a escola, né? Então, isso, de certa forma, já causa, talvez, uma estranheza, né? Um diferente, né? E o outro, o Vitor Hugo, ele é um autista mais contido, digamos assim. Ele não tem tanta interação com os outros. Dá para perceber claramente que a parte emocional dele é bem assim, ele não sente tanta empatia, sabe? Ele até às vezes fica feliz, fica triste, mas isso não é demonstrado com aquela expressividade que os outros são, né, perceptíveis, né? E o outro dessa mesma sala, ele tem, ainda que a deficiência do intelectual, né, do autismo, ele também tem a deficiência física. Ele tem o braço direito que é meio tortinho. Só que isso não impede deles participarem das aulas, né? Eu percebo que eles são bem participativos e quando eles fazem atividade, a professora de apoio, ela fica super feliz, a gente se diverte muito, é muito interessante. Eu percebo que essa aula de educação física, como a gente trata do corpo todo, né, desses movimentos corporais, na parte afetiva, social, cognitiva, né, tudo muito completo, né, complementar, eles conseguem interagir muito bem. Apesar de que, muitas vezes, assim como os outros, né, que são ditos normais, eles dispersam da aula, né, o que é normal, porque eu fico me perguntando, né, como diz a Isa, qual que é o papel, assim, nosso papel como professor, sabe? Se a gente lê referenciais, lê todas essas coisas que mostram que a educação de fato a gente vai perceber que é uma projeção de sociedade. Que tipo de sociedade que nós queremos formar, né? E a escola deveria ser o modelo de sociedade que nós gostaríamos de vivenciar, né? Qual é o legado que nós estamos deixando para essas crianças? Quem são essas crianças? Nós estamos preparando essas crianças para qual futuro, né? Para qual sociedade? É para eles serem competitivos, como é hoje? Se for, essas pessoas são exclusas, com certeza. Se for para ter a melhor nota, se for para ser a avaliação que tem de Minas, todas essas coisas, se a educação for tratada como uma forma de só econômica, digamos assim, né, de retorno imediato, nós estamos, né, contribuindo para que não haja de fato uma inclusão plena, né? E o que mais? Na outra sala, o pré-1, tem o Gabriel lá que tem acompanhante. Ele não acompanha as aulas, assim, é muito difícil, ele tem problema de fala, ele, às vezes, ele participa, mas é muito pouco. Nota 3, assim, de participação para ele. Ele é totalmente disperso das aulas. O do 5º ano, ele é extremamente ativo, dá para perceber que, às vezes, a gente precisa repetir de novo, ele não compreende de primeira, nem de segunda, às vezes a gente precisa, né, explicar de novo, mas isso não impede dele fazer as aulas, né? Como eu disse, a minha experiência ainda é muito pouca, nesses 2 meses que eu tive, eu estava conhecendo ainda os alunos, me adaptando também, me sentindo inclusa naquele meio que eu fui, né? Então, para mim é tudo muito novo, muita novidade. Por mais que a nossa educação, o IF, tenha contribuído assim inúmeras coisas, né? A minha família também, os meus pais serem professores, a gente está discutindo isso o tempo inteiro, ainda é tudo muito, né, novo e complexo, mas é interessante esse desafio, eu não esperava assim que eu fosse, né, cair num lugar, numa escola, trabalhar, mas eu acho que é interessante a gente lutar para uma educação de fato que contribua com o aprendizado desses
sentidos, né? Porque a gente vai ensinar para quê? Para quem, né? Então, eu acredito que seja isso. Vê que as pessoas com deficiência estão nas escolas, né? E cabe, né, não só o professor, claro, mas toda a escola, né, verificar como que vai se proceder essa inclusão, como ela vai ser feita. Aí, na fala de vocês trouxeram uma questão de laudo, né? E aí eu gostaria de saber, começando pela Ana, essa questão do laudo, como só é atendido, né, de uma forma, só tem adaptações aquele aluno que tem laudo, ou vocês compreendem que nós precisamos adaptar nossas aulas para todos os alunos, né? Como é que está funcionando isso nas escolas? Ana? A Luma trouxe uma coisa muito importante, essa questão da individualidade, né, independente de deficiência ou não. Isso é muito real, não sei se principalmente, mas no ensino infantil, essa questão de individualizar os processos é muito destacada, assim. A gente tem que ter feeling. Por exemplo, eu tenho turmas da mesma idade, porém, que aulas não se aplicam para a mesma turma. Justamente por conta da individualidade, né? E a questão do laudo, Ieda, eu acho que ele está chegando mais cedo agora. Por exemplo, eu tenho alunos de 2 anos com laudo. Isso é muito importante. Eu trabalho numa escola que a gente começa a receber os alunos no liceu a partir de 6 meses de idade. Então, a gente acompanha a evolução do aluno. Claro, enquanto professor, a gente sempre tem um ou outro aluno que a gente tem as nossas... vamos dizer assim, a gente acha que o aluno pode ter algo, né, devido ao seu desempenho durante as aulas, então a gente já começa a conversar. Eu procuro sempre conversar com os demais professores dos alunos, os professores com a direção, e a direção já começa a chamar esses pais que a gente acha que tem alguma limitação, e a gente vai fazendo as adaptações. Como eu disse, o laudo está chegando mais cedo, né, e é muito interessante que alguns profissionais especialistas vêm trabalhando de uma forma humanizada. Isso é muito legal. Em que quesito? Eu recebi alunos com síndrome de Down esse ano, e eles vieram com uma carta de um especialista, que eu achei ela muito humana, sabe? Explicando o que a criança gosta, o que a criança não gosta, trazendo esse olhar diferenciado para a criança, sabe? E isso foi muito importante, que a partir dessa carta, né, poderia ter sido um laudo básico, um laudo que a gente, com termos técnicos, mas esse laudo em específico eu achei bem essa carta, né, de um especialista, achei bem interessante. E a gente vai conhecendo o aluno, vendo o que funciona, o que não funciona, não só para os que têm o laudo, né, como para os demais, né. Acho que é isso. Obrigada, Ana. A Ana traz uma fala muito interessante, né, sobre um trabalho em equipe, né? A gente tem que entender que quando a gente fala de inclusão, a gente não pode trabalhar sozinho, né? Nós temos que trabalhar a escola como um todo, não só a escola, mas também, eu acho que envolvendo os outros alunos também, né? Frank, e na sua escola, como funciona? Bom, como eu citei na fala anterior, apenas um dos 2 alunos que a gente tem que necessitariam de algum acompanhamento, claramente, né, que possivelmente poderia ter mais. Apenas um dos 2 é que tem esse laudo, e aí ele tem a ajuda de um especialista. Esse especialista é um intérprete de Libras. E na sua pergunta anterior, você pergunta se apenas os alunos com laudo aqui exigem adaptações. E aí a Luma já fala claramente sobre isso, e como a gente age, como a gente procede também. E aí está o valor do meu contexto, é onde eu valorizo mais aquele contexto onde a gente tem apenas 20 alunos por turma. Você consegue adaptar a aula, adaptar o conteúdo, adaptar o objetivo daquela aula a cada um deles, independente se o aluno tem laudo ou não, entende? Então, ao falar de adaptação, como a Luma trouxe à luz aí, ela pode e deve ser feita a todos nós.
Sobre o laudo, para ele trazer consequências mais palpáveis, mais materiais, eu acho que a exigência desse laudo, ela é muito questionável, vamos dizer assim, porque a realidade, ela não é tão bonita como a gente gostaria que fosse. E a gente tem, na nossa realidade, lá na Furtado de Mendonça, onde eu trabalho, alunos que possivelmente teriam laudo também, possivelmente tem algum tipo de doença, algum tipo de exigência para conseguir esse laudo, certo? E, infelizmente, não se sabe por que eles não conseguem. Então, na realidade mesmo, no dia a dia, no mundão, essas coisas não são tão fáceis assim. E aí, a exigência do laudo, ela complica um pouco as coisas. Então, se você se apegar a olhar, a pegar o seu olhar à existência do laudo, se a sua adaptação depender da existência do laudo, eu falo, eu vou adaptar a aula para esse aluno porque ele tem a laudo, e aí você vai estar deixando alguns alunos para trás. Então, o ideal é que você olhe individualmente para cada um, independente da existência do laudo. Eu acho que é isso. Então, lá eu achei alguns alunos do laudo e também a professora, algumas professoras já me pediram para que eu observasse a criança para perceber se ela precisaria de uma avaliação mais específica ou não para, né, ter um laudo ou não. E aí, tanto que tem um outro meu, Gustavo, que ele parece que ele foi diagnosticado com autismo também, e o laudo dele saiu assim que começou a pandemia. Eu lembro que uma professora me falou, só que eu já vinha trabalhando com ele, né, sem o laudo antes. Em algumas crianças a gente percebe que talvez possa vir a ter um laudo, né, algum diagnóstico de alguma deficiência. E às vezes isso esbarra também nos pais, na aceitação dos pais. Eu lembro que esse aluno, Gustavo, ela dizia para que ele não tinha nada, que ele não poderia levar para fazer uma avaliação, né, mais profunda com um psicólogo, né, um especialista, e dar um laudo para ele. E ter um acompanhante, né, e tudo mais. Então, funciona dessa forma lá na escola. E eu queria só falar mais uma questão de uma experiência que foi interessante. Teve uma aula que eu dei para as crianças se olharem no espelho e se desenhar depois, viu? Né? Aí eu chamava atenção para o nosso corpo e tal, e depois eles tinham que fazer um desenho. E todos os alunos que têm o laudo, né, inclusive nessa única sala que eu tenho 3 alunos que têm o menino do capacete, que o nome dele é Heitor, né, o Vitor Hugo, e o outro, eu não esqueci o nome agora. Mas eles não se olhavam no espelho, eles não queriam ver o espelho. O do capacete, ele se recusou a aula toda, ele não se olhou no espelho, nem o Vitor Hugo se olhou no espelho, e nem o outro se olhou no espelho. E eu falei, então, se desenha, né? Faça um desenho de você, o seu. E eles tiveram muita... não quiseram se desenhar, os desenhos dele dá para perceber que é bem inferior aos da turma, né? E basicamente é isso. E assim, mais uma questão, assim, enquanto a gente contribuir com essa exclusão, né, de coisas que norteiam a nossa sociedade, a gente vai continuar criando indivíduos que aceitem a exclusão e tomem isso como uma forma normal, não só dos deficientes, mas de modo geral. Né? Enquanto a gente achar que a fome é normal, achar que coisas desse tipo são normais, né? A gente vai estar contribuindo para uma sociedade não tão bem vivida, né, e feliz, digamos assim. Essas questões do laudo, gente, quando a gente fala delas, não é o laudo para rotular apenas um aluno, mas a gente entende, né, que uma criança que tem uma deficiência, né,
esse laudo pode vir a garantir o espaço e o direito dela, né, dentro da escola, né? Então, muitas vezes, já, né, a gente sabe, aquele aluno que não tem um bom desempenho, aquele aluno que apresenta alguma diferença, essas diferenças, quando eles crescem, elas podem ser acentuadas. E eles podem ser muito mais excluídos na sociedade se eles não tiverem esse direito deles, né, se eles tiverem, de fato, essa deficiência resguardado. Porque aí a gente entende que eles vão ter direito a adaptações na escola e também, principalmente, adaptações na questão do trabalho. Então, eu vejo que o laudo, ele serve para permitir que a gente, né, enquanto sociedade, a gente garanta esse espaço para essas pessoas, né? Então, não é só a questão da educação que é envolvida, mas é nesse olhar mais amplo que a gente tem, né, que ter para as pessoas com diferenças. Vocês trouxeram algumas questões muito interessantes para a gente, né? Falando da questão da família, né? E aí, eu queria saber como que vocês, nas escolas de vocês, lidam em relação às famílias. Como que esse contato é feito? Como que existe um trabalho de parceria, né? Eu gostaria de ouvi-los. Vamos lá, Ana. Bom, em relação às famílias, é algo que eu, enquanto professora, eu prezo muito e eu acho que também sou privilegiada pela instituição que eu estou também pontuar isso como importante, né? Então, o trabalho, a gente faz tanto de forma formal, através de reuniões, né? Tanto da forma informal, né? De estar conversando com esses pais antes e pós-aula, deles procurarem a gente, às vezes, até pelo celular, rede social para estar conversando, algo que aconteceu pontualmente, né? Então a gente sempre faz esse paralelo. Eu acredito que a família é indispensável nesse processo de inclusão do aluno. E com a família, eu acho que torna esse processo não mais fácil, mas menos doloroso para ambas as partes, com bastante diálogo, né? E a gente passa a conhecer o contexto que essa criança vive, né? Também que isso é muito importante, essa parte cultural da criança, eu considero super importante também. O que essa criança tem acesso, o que essa criança não tem acesso, né? Então, eu creio que a família aí é um ponto primordial nessa questão. Também fazendo pontes, né, Ieda, entre essa parte de especialistas também, né? Eles mesmos marcam e vão atrás, então tem sido bem legal, assim, essa troca com os pais. E também de acolhimento, viu, Ieda? Porque às vezes o aluno já chega com diagnóstico, mas às vezes esse diagnóstico, ele acontece quando a criança já está inserida na escola. E é um momento, assim, às vezes difícil para a família lidar com isso tudo sozinho, né? A parte psicológica também. E a escola acho que vem contribuir nessa questão também de acolhimento dessas famílias, né? Também de mostrar caminhos, de mostrar possibilidades, né? De abraçar a família e de mostrar que ali a família não está sozinha, a escola também vai ter um papel importante para esse aluno. A fala do acolhimento, eu acho que ela é fundamental. E você traz duas realidades, Ana, que são bem importantes, principalmente nos iniciais, né? Onde, quando a família descobre o diagnóstico e o aluno já está inserido na escola, o impacto emocional, né, para aquela família é muito maior, né? Essa questão dessa aceitação. Porque, na verdade, por mais que a gente entenda que às vezes os filhos têm alguma diferença, a questão da aceitação ela é muito complexa, né? Porque quando qualquer mulher e homem, né, tem um filho, a imagem que se tem é de um filho perfeito, né? E nós, né, como a Luma já colocou, a questão da sociedade,
a sociedade cobra da gente esse filho perfeito, né? Então, esse impacto emocional nas famílias, ele é muito grande, porque eu tenho que mostrar para a sociedade que meu filho não é perfeito, eu tenho que assumir, né, frente, né, aos outros pais, à própria escola, que meu filho não vai seguir, às vezes, os mesmos caminhos. Frank, como que na sua escola vocês trabalham em relação à família? Ó, Ieda, só para complementando a sua fala aí, eu tenho 3 filhos, e então 2 deles moram comigo, e o do meio, que tem 3 anos hoje, a gente chegou a desconfiar que ele teria algum tipo de autismo, algum tipo de deficiência. E aí o complemento seria no sentido de que às vezes a gente quer evitar, a gente quer se cegar de algum tipo de ajuda que nosso filho precise, ou de procurar algum suporte para essa possível deficiência, ou a gente, por excesso de preocupação, a gente quer enxergar a coisa onde não tem. Então, só para relatar essa experiência também, às vezes, como a legislação diz, a educação da criança, ela é da família, de obrigação da família e da escola. E essas pontes, como a colega Ana Flávia falou, elas devem ser criadas. Na nossa escola lá, essas pontes elas são criadas mais com a equipe gestora. A gente não tem tanto contato com a família. A família do Breno, o que eu tenho de conhecimento, ela demonstra ser uma família mais reservada. Um contexto lá de interior, né? A escola fica num distrito, e todos os alunos dessa escola ou moram no distrito ou moram nas roças, ali ao redor dessa escola. E a família do Breno, ela mora na roça, então é uma família mais afastada e de difícil acesso. Mas a equipe gestora correu atrás, né, na pessoa, nesse caso da secretária, para viabilizar algumas coisas para ele, e nesse sentido a escola é show. A interação que a escola tem nessa gestão da diretora agora, e também na gestão do diretor anterior, com as famílias, é excepcional. Isso é perto do ideal. A gente tem contato direto, a equipe gestora tem contato direto com as famílias sempre, às vezes até demais. Mas a família, acho que a gestão, quando ela se aproxima, eu acho que traz mais segurança para o nosso trabalho, né? E na sua escola, Luma, como que isso está funcionando em relação às famílias? Então, lá na escola, as supervisoras, elas me orientaram de que não tem tanto vínculo com a família, que nas reuniões, a grande maioria dos pais se ausentam, e eu tive a oportunidade de participar de uma reunião de pais, e realmente foi, assim, baixíssimo o número de pais que participou da reunião. Lá é um bairro que é de classe média baixa, então não sei se isso causa talvez uma certa influência, ou eles têm relatos de alunos assim que, né, nos choca o quanto a família é maldosa, digamos assim, né, com os filhos. Então é um vínculo um pouco deficiente, sabe? E agora com essa questão da pandemia, é que eu tenho tido um pouco mais de contato com os pais, porque como eu vim de fora, né, ninguém conhecia, então eu falei muito pouco na reunião para os poucos pais que estavam presentes. Agora, com essa interação via internet, WhatsApp, eu tenho conseguido mostrar um pouco mais, né, a importância da educação, talvez, da interação familiar. Eu sempre ressalto isso, né? A importância da educação física e assim vai. A questão da família, né, a fala do Frank também é muito legal, nesse sentido de que as famílias elas não estão preparadas para receber um filho com deficiência, a não ser quando a mãe faz algum exame, né, mas na nossa realidade isso é muito difícil, porque esses exames geralmente eles são muito onerosos, né? E a família ela não tem conhecimento, de fato, sobre as deficiências, sobre de como tratar as possibilidades dessa criança, né?
E muitas vezes, nós, escola, também não temos, mas a gente, às vezes, espera que a família tenha as respostas. Mas, como a Luma coloca, né, de um bairro de classe média baixa, né, onde as famílias precisam trabalhar, provavelmente os pais e as mães trabalham o dia inteiro. Então, vem de uma rotina e de uma cultura mesmo, né, aonde a possibilidade desses conhecimentos não foram ofertados. Então, eu vejo, né, que nós, escola, por sermos, né, essa função de educar, né, de ensinar, também a nossa função é ajudarmos as famílias que não têm condições, né? Porque não uma questão de cobrança, claro que não, mas nessa questão, né, dessa empatia mesmo, né, de, olha, vamos aprender juntos, vamos verificar os melhores caminhos, porque na fala de vocês, né, cada aluno é um. Então, para cada aluno, nós vamos precisar de trabalhar de forma específica. A Luma traz os autistas, cada autista é de uma forma, né? Então, é necessário que a gente se junte com a família para a gente descobrir os melhores caminhos, e não achar que, né, a família vai dar o caminho ou só a escola tem o caminho, né? Eu acho que isso é bem interessante, que a gente perceba esse acolhimento, como a Ana coloca, mas um acolhimento verdadeiro, né? Uma outra questão que eu gostaria de saber com vocês é a relação dos outros alunos da sala com os alunos com deficiência. Como isso se dá? Existe uma inclusão? Existe uma exclusão? Como é que vocês percebem, né, nos níveis de ensino de vocês, né, essa questão dessa aceitação desse aluno com deficiência pelos outros alunos? Ana? Isso é uma questão interessante, né? Principalmente tratando do ensino infantil. Na turminha de 2 anos, eu tenho 3 alunos com deficiência, né? 2 com síndrome de Down e um autista, recém-laudado. E na turma de 2 anos, gente, assim, as outras crianças, elas não excluem, pelo contrário, é uma ajuda as crianças que têm deficiência, se elas percebem que tem alguma limitação, as próprias crianças já ajudam. Acho que por se tratar de crianças e eles serem inocentes, para eles, eu acho que nem existe o preconceito na cabeça deles, né? Não existe. É tudo muito leve a forma de trabalhar no ensino infantil e gostoso. Quem dera a gente tivesse essa sorte quando eles crescessem, né? Mas não é assim que funciona na sociedade que a gente vive. Mas a turma de 2 anos, assim, é sensacional, assim, eles não enxergam essa diferença, está só nos nossos olhos, deles não. E os maiores, a gente tem que fazer eu pontuo que isso é muito importante, explicar para as demais crianças que o aluno tem as delimitações dele, tem as dificuldades, para que eles possam entender também. Aconteceu uma cena, uma vez eu fiz uma roda, né, e meu aluno autista, ele começou a correr em volta dessa roda. Aí vários queriam correr também, né, claro, são crianças, né, porque um pode e eu não posso. E aí eu fiz tive uma conversa com eles, expliquei que o colega, ele me ouvia, ele entendia, só que o corpinho dele precisava de correr para ele poder me ouvir. E aí eles super entenderam. A partir daquele dia, nunca mais tive problema. Sempre ele corria em volta da roda e eles ficavam quietinhos ouvindo. Porque essa é uma necessidade do amigo deles. Então, eles compreenderam que aquilo é importante para o amigo deles. Então, no ensino infantil, isso acontece de uma forma muito leve, muito tranquila. Eles não excluem, eles não julgam, sabe? E é diferente, assim, o ensino infantil por essa questão. Mas com os maiorzinhos, né, de 4 e 5 anos, a gente tem que explicar, a gente tem que conversar, explicar as limitações, mas isso é de uma forma bem tranquila. Eu também faço questão, eu trabalho, né, esse ano ainda não, né, por questão da pandemia, mas eu sempre levo a questão da deficiência para minhas aulas, que está em mim, né, acho que minha base, como eu fui bolsa isso daí há 4 anos, então, assim, minha base é muito da área da inclusão, e então eu sempre instrumentalizo,
Eu levo pessoas, crianças com deficiência, para eles brincarem juntos, né? Uma vez eu fiz uma prática com a bocha, então eu levei uma aluna que tinha uma deficiência física, criança também, e foi uma experiência, assim, sensacional. Mas criança é diferenciado por essa questão, né, da inocência, e é bem diferenciado, assim. Mas é isso. Frank, e já quando eles são mais velhos, né? Você relata que você tem um autista e um menino com deficiência auditiva. Como que os outros alunos os acolhem? O surdo, ele está no 9º ano e o autista, ele está no 1º ano do ensino médio. E todos eles têm a sorte, vamos dizer assim, eu acho que os deficientes têm a sorte de ter turmas que os acolhem muito bem, e as turmas têm a sorte de ter deficientes também que se entregam e se deixam abraçar por eles. É muito gostoso de ver. Inclusive, nas turmas, em outras turmas, a gente tem alguns alunos, como eu disse anteriormente, que exigem algum tipo de adaptação e tal, tem algum atraso, e que todos os alunos percebem isso, e a gente vê o andamento das aulas nessas turmas e a diferença que a necessidade da inclusão traz no comportamento daquela turma como um grupo, entende? É claro que individualmente a gente tem um aluno ou outro que você precisa dar um puxão de orelha, falar, ei, olha só, tal, é assim, é assado. Mas coletivamente, o 9º ano e o 1º ano da escola que eu trabalho, eles são beneficiados pela presença desses dois alunos. A colega citou um caso que aconteceu com ela, eu vou tomar liberdade de fazer também. O Breno, o 9º ano é uma turma que gosta muito de jogar queimada. Então a gente acaba utilizando esse conhecimento prévio deles para ensinar algumas outras coisas. Então a partir da queimada a gente vai colocando aos pouquinhos o que a gente acha que é importante para eles. E aí a gente joga bastante queimada com essas ferramentazinhas. E aí o Breno, ele não gosta nem um pouco de jogar queimada a ponto de fugir. Então ele joga como todos os outros, ele tem todas as instruções e todas as ferramentas que são dadas naquele mini-jogo que foi criado, e ele tende sempre a fugir da queimada. E aí todos os alunos, eles são instigados a aprender também, além do convívio com o aluno com deficiência, né, o surdo, ele traz isso. Além de aprender o convívio com o aluno com deficiência, precisa aprender também a se comunicar de uma outra maneira que não é a sua, normalmente. Isso é muito grande, isso é muito benéfico para quem precisa disso. E aí eles são instigados a aprender a se comunicar com o Breno por libras ou por sinais, para falar, ei, você está roubando, ei, não faz isso, não faz aquilo. É bem divertido. No caso do surdo, né, a gente não precisa explicar para os alunos a questão da deficiência, né? Talvez falar um pouquinho sobre Libras. Mas e no caso do autista, eles têm algum estranhamento maior? Foi necessário fazer uma explicação para a sala, para a turma? Você sabe falar alguma coisa assim? Quando eu cheguei, o autista já fazia parte da turma. O Juliano já era parte daquela turma. Então, ele já tinha companheiras de trabalho com ele, são duas meninas que o acompanham e ajudam ele nas tarefas que são desempenhadas em todos os momentos. Não que outros alunos não o façam também, fala, Ju, assim, Ju, assado, e ele interage, sim, claro, dentro das limitações dele, mas ele interage. Mas eu não me foi necessário fazer isso, até porque ele já estava incluído naquela turma quando eu cheguei. Luma, e a sua experiência? Conta pra gente como é que são a aceitação, né, desses alunos, desses tantos alunos que você tem nas turmas. Então, lá eu vejo que os alunos, eles aceitam bem esses alunos que são laudatos, né, os colegas. Só a questão do menino do capacete, né, do Heitor, que eu percebo às vezes que eles olham, às vezes meio que diferente, sabe? Mas claro, né, na inocência de criança, como a Ana falou, eles logo nem... Talvez seja um fato de que às vezes ele bata nos outros e aí eles ficam meio com receio, sabe? Tanto ele quanto o Gabriel também, eles têm esse problema de bater, de querer
ser um pouco estabanado. Então, às vezes, eles, né, só dão uma olhada, assim, mas nada de que seja um preconceito, né, esteja estabelecido. Claro que não, eles aceitam super bem, eles brincam, na mesma hora já estão interagindo de novo, e aí às vezes dispersam, depois voltam, e sempre interagindo super bem. E o do quinto ano também. Eu não percebi nada de que eles excluem ele, a professora de apoio sempre fica sentada na arquibancada, ela não precisa intervir em nenhum momento. Os alunos acolhem ele bem e acredito que tenha, pelo menos no pouco que eu convivi com eles, né, durante esse pouco período, né? Se a gente for pensar 2 meses, uma aula por semana, e teve 2 semanas que eu não tive contato com essa turma, então foram pouquíssimas aulas para eu, né, perceber como que essas crianças de fato se. Eu vejo que tem muitas brigas entre eles, não com o aluno de deficiência, né? Mas entre eles ali no geral, no quinto ano, tem muitas brigas e às vezes eles excluem a mulher, a menina, às vezes ela quer jogar e eles não querem deixar, sabe? Tem uma série de questões que não acontece só com os alunos que são laudados, né? Mas no geral é isso. Essa questão desse menininho com capacete, né? Ele é bem diferente mesmo. E a questão que eu acho que a gente deve compreender na questão principalmente dos autistas, né? Que hoje a gente sabe que eles têm uma hipersensibilidade, né? Sensorial. Então, eles podem ter dificuldades com muito barulho, às vezes pode ser cheiro, às vezes pode ser questão de tato, luminosidade. Então, quando principalmente a criança autista, né, ela entra nessa questão desse estresse por questões sensoriais, eles tendem a ter comportamentos diferenciados, seja de gritar, seja se autoagredir, ou mesmo tentar não agredir o outro, mas mostrar para o outro, né? Às vezes é por forma de agressão, porque às vezes não faz uso da comunicação, né, falada, dessa questão de que tem algo me irritando, tem algo me incomodando. E às vezes a nossa percepção é, não, olha, ele está bravo, mas assim, o que leva a este comportamento, né? Então eu acho que a gente tem que descobrir com os autistas qual é esse gatilho, né, que faz com que eles tenham essa mudança de comportamento, essa mudança, né, do que incomoda para a gente tentar organizar isso nesse ambiente deles. Mas eu vejo que, principalmente os autistas, pelo comportamento diferenciado, geralmente eles sofrem uma questão mais de inclusão, né? Mas como você colocou, Luma, a gente tem que ver que várias pessoas são excluídas, né? Nas aulas de educação física, aqueles que não têm habilidade, né? A mulher, as pessoas que são fora de peso, às vezes muito magros, né? Então, essa questão para nós, professores, né, na nossa área, nós temos que estar muito atentos. Quem são os excluídos e quem são os incluídos na nossa aula, né? Eu acho que isso é muito importante. Mas a última pergunta que eu tenho para vocês é em relação à composição da escola, né? Tanto gestão e os outros professores. Que a gente sabe, nós que já fomos professores, né? Somos professores, já fui professora, né? Durante mais de 16 anos em escola do Estado, a gente sabe que as falas, né? Principalmente na sala do professor, elas revelam muito, né? Aquele pensamento do professor mesmo, né? E como que esses professores, como é que vocês veem nas escolas a relação dos professores e gestão em relação à inclusão? Ieda, eu sinto que ainda tem muito chão para caminhar, muita coisa para aprender, muito paradigma para ser quebrado ainda. A gente, essa geração agora aí, nossa geração, né, que vem formando agora, vem com, com gás, né, vem empoderada, mas a gente ainda encontra com um sistema, né,
A gente se depara com um sistema já formado, já e que a gente tenta sair dele, quebrar e buscar alternativas novas, né? Eu acho que o principal, o pessoal aí que está sétimo período aí, pessoal da educação física, eu acho que um dos grandes desafios é não deixar a chama apagar, porque é muito obstáculo, não só na área de inclusão, mas em todos os outros aspectos. A gente vem cheio de gás, querendo coisa nova, trazer uma educação física diferente, né, do que a gente sabe que durante anos teve aí e tem. Então eu penso isso, assim, eu acho que o nosso maior objetivo é não deixar a chama apagar e lutar, né, e aprender e estudar. Mas eu creio que o caminho ainda vai ser longo, muito longo ainda. Mas eu acredito que as direções e os professores vêm buscado, né? Eu lembro que a primeira reunião esse ano a gente recebeu mais alunos de inclusão, né? E me perguntaram o que eu tinha observado, né? Acho que eram uns 15 dias de aula, mais ou menos, esse ano. Qual que eram as minhas preocupações, né? E eu pontuei isso, que a minha preocupação era que esses alunos fossem realmente inclusos, né? Que dentro da minha disciplina esse era o meu objetivo. Você acha, Ana, que a gestão ela está preocupada com a inclusão? Ela está fornecendo recursos para os professores trabalharem com a inclusão? Então, eu acredito que em relação à formação continuada, precisa investir mais, né? Principalmente por se tratar de uma escola particular. Então, acredito que sempre tem que investir na formação, né? Esse foi um ponto, assim, dentro da pandemia, eu acho que a instituição buscou trazer mais cursos, isso foi bem legal, está sendo legal, mas eu acho que nunca é pouco investimento, né, Ian? E eu acredito que, em relação aos professores, têm buscado individualmente, têm estudado, na minha realidade, né? A gente conversa bastante, essa questão de sempre sentar, a gente faz módulos, né? Semanais, então a gente sempre senta e busca alternativas coletivas, né? Individuais também, para que, de alguma forma, essa inclusão consiga ser efetiva, né? Frank, e na sua escola, como é que você, né? Você já falou que, assim, eu acho que é o sonho, né? Eu trabalhei numa escola também assim, Frank, pequenininha, todo mundo se conhecia. Então, é uma questão muito boa. Você já colocou que sua direção, ela, de fato, ela é muito presente, né? E os outros professores, como é que você nota? Primeiro eu queria colocar que enquanto a gente está se formando, quando a gente está estudando, a gente tem uma ideia de professor, aquele professor perfeito, que estuda, desenvolve, que tem, além dos conhecimentos específicos da sua área, todos os valores morais melhores possíveis e tal. E professor é ser humano, igualzinho você que está aí no sétimo, no quinto período, ou quem está assistindo, igualzinho você é. A gente está vendo aí na pandemia muita gente falar de problemas pessoais sendo aumentados, problemas psicológicos, inclusive para os professores. E é fato, a gente tem defeitos, todos nós temos defeitos e os professores são seres humanos também. Mas, mais uma vez, eu tenho muita sorte dos colegas com os quais eu trabalho. Todos eles, sem exceção, buscam adaptar as aulas para o Breno ou para o Juliano. Alguns de uma maneira mais cuidadosa, vamos dizer assim. Então, a gente tem relatos de material didático preparado especificamente para o Breno, com o apoio da Libras ali. Eu precisei fazer o PET. Para quem não sabe, o governo do estado disponibilizou o plano de estudo doutorado, que é uma apostila para todos os alunos do estado agora durante a pandemia, e a educação física não tinha simplesmente PET, não tinha uma apostila de educação física, assim como não tinha de artes, assim como não tinha de ensino religioso. Como a colega colocou, aí a Ana Flávia colocou, o contexto ele é diverso. Essa chama que ela colocou, ela tende a se apagar porque espera-se isso de você. Espera-se que você só pegue a bola lá. Lembra que todo mundo fala para você, rola a bola?
Inclusive os próprios alunos esperam isso, então não deixa, persevera e vamos lá. Mas voltando ao assunto, eu precisei fazer um patch também para o Breno, não para o Juliano, infelizmente é isso que acontece, né? O Juliano não tem o laudo, portanto não tem o PDI. Se ele não tem o PDI, não há exigência de qualquer tipo de adaptação ou qualquer tipo de coisa. E aí a mãe do Juliano é quem faz esse meio campo, entendeu? Então, inclusive, a comunicação com o Juliano é através da mãe do Juliano. Mas o Breno, ele tinha um PET adaptado com Libras também. Então, a gente tem a sorte lá na Furtado de Mendonça de ter, além de uma equipe gestora preocupada com os seus alunos e com os pais dos alunos, também um cordocente também preocupado no mesmo sentido. Bem interessante isso, né? Porque a gente vê que às vezes um professor faz, o outro não faz, aí fica muito difícil para aquele aluno. E Luma, o que nesse pouco tempo você percebeu da sua escola? Essa questão de gestão e professores sobre inclusão. Bom, lá na escola eu percebo que a maioria dos professores tenta, de certa forma, incluir esses alunos, né, nessa caixa, digamos assim, juntamente com os outros, mas ainda acho que falta um pouco mais, né? Como eu já disse, em relação a essa inclusão de todos, né? Eu acho que seria interessante se a gente pudesse elaborar mais planos de ação coletivamente, sabe? Com o corpo docente como um todo. E a gente buscar alternativas para atingir o que de fato a gente propôs, né? Quais são as nossas, o que a gente quer atingir, quais são os nossos objetivos, como que a gente quer movimentar ali dentro da nossa realidade, né? Então eu percebo que cada um dos professores, eles ficam um pouco mais centrados na prática deles mesmos, assim, não tem tanta essa comunicação de propostas mais ativas, né? Que sejam voltadas mais para experiências e vivências sensoriais, perceptivas, né? Que englobam mais essa questão do aprendizado pela percepção, né? Tanto da visão, do olfato e, enfim. Eles continuam, assim, se remetendo a esse ensino tradicionalista de estar sentado na cadeira. E como que faz para um aluno que tem, igual a Ana colocou, ele precisa aprender, ele precisa ouvir rodando, né, correndo em volta. Como que uma professora de sala vai entender isso muitas vezes, né? Muitas vezes eles prezam para que o aluno sente e preste atenção, independente se ele tem alguma deficiência ou não, independente se ele tem alguma necessidade ou não, sabe? E eu acho isso que, né, é um pouco ruim, né? Tanto no aspecto da aprendizagem da criança com deficiência, quanto das próprias outras, né? Mas eu percebo que eles têm um controle dos alunos que são laudados, né? Tudo isso é muito, teoricamente, é muito bem feito, mas praticamente talvez seja um pouco, falte um pouco mais ação, assim, de tentar ensinar aquilo que a gente acha que deve, né? Porque, sei lá, tem crianças lá, crianças deficientes, que muitas crianças têm deficiência física, mas que não têm o nível de mental comprometido, né? Então, às vezes, isso não é um problema, né? Digamos assim. Mas muitas vezes essas crianças que têm essa deficiência mental, eles não conseguem acompanhar a turma, né? E aí eles vão passar a vida inteira deles sem, de fato, aprender quanto que é 1 mais 1, uma coisa simples e é ruim, muitas vezes, até para uma pessoa, um aluno que não tem deficiência, ele não gosta da escola, né? Isso já é um fato. Eu sempre pergunto para os alunos se eles gostam de estudar, se eles gostam de ir para a escola. A maioria das respostas, isso se não for unânime, é não. Então, alguma coisa está errada, né? Não só se tratando da deficiência, da deficiência mais ainda, porque será que de fato eles estão aprendendo aquilo que a professora de sala, né, a diretora, a gente acha que eles precisam aprender, estão sendo efetivamente concretizados, né?
Então, se a gente for pensar mais naquilo que o aluno necessita de aprender, ensinar de uma forma, né, diferenciada, mais lúdica, talvez, que mexa mais com as nossas percepções corporais. Mas, basicamente, é isso. Então, eu fico vendo, né, que, assim, falta muito ainda para a gente chegar nessa questão da inclusão mesmo, né? O professor Matheus, ele traz uma pergunta, né, que é bem interessante, que também diz respeito ao público-alvo da educação especial, que são as pessoas com altas habilidades, né? Vocês já tiveram alguma experiência com pessoas com altas habilidades nas escolas de vocês? Então, esse aluno meu começou no ensino infantil, né? Depois ele passou para o Fundamental 1. No Fundamental 1, eu sou professora de xadrez, né? Ele é meu aluno ainda e é uma experiência diferente, né? Esse aluno, assim, dentro da disciplina de xadrez, é tudo muito novidade, né, Ieda, assim, para eles e tal. A gente tem uma apostila, então, de forma geral, ele sempre fica muito concentrado nas aulas, né? Tem um desempenho legal, algumas questões, algumas vezes ou outras, assim, o que aparenta muito é essa questão de ficar um pouco desmotivado, né? Porque a gente, né, uma turma consideravelmente grande, às vezes a criança fica desmotivada justamente pela assim, às vezes a gente tem que esperar os alunos, enfim, e ele está bem à frente. Mas, de forma geral, ele fica bem concentrado, é uma experiência diferenciada, né? E sempre me surpreendendo, assim. E a gente tem que buscar algumas estratégias para que não o desmotive, né? Então, nas aulas de xadrez, por exemplo, muitas vezes, se for para ele jogar com um aluno da turminha, ele já vai ficar desmotivado. Então, ele sempre pede muito de jogar, porque se ele pegar uma criança para jogar, assim, é 3 minutos. Então, essa forma, assim, individualidade também, né? Ficar sempre atento nessa questão de como ele está, como que ele dá diante da turma, né? Que às vezes a turma, né, realmente tem alguma dificuldade, enfim. Mas é isso. Olhar com individualidade também, traçar estratégias. Flávia, só uma pergunta. Esse aluno com altas habilidades, ele tem um laudo de altas habilidades? Tem um laudo de altas habilidades. Desde, acho que, 5 anos. Mas, assim, as pessoas que fizeram, que deram esse laudo, não colocaram não sinalizaram com nenhuma estratégia que vocês pudessem estar trabalhando com esse aluno, justamente para não desmotivá-lo? Na disciplina específica, não. Só de uma forma geral mesmo, trabalhar com alunos com outras habilidades. E você, Frank, teve alguma experiência? Não, obrigado por me chamar para o debate. Eu não sei, na verdade, se eu tenho alguma experiência ou não. Eu tenho alguns alunos que se destacam, mas assim, muito, muito perto dos outros da sua turma. Eu tenho um aluno, por exemplo, não sei se é antiético ficar falando o nome, mas o Natan. Acho que vocês não vão chegar a conhecê-lo. Mas, enfim, o Natan, ele é um inventor, cara. Ele está no 7º ano do ensino fundamental e ele inventa as coisas. Esses dias ele chegou na escola com uma lanterninha que ele fez com um pedaço de celular e não sei o quê, e acendia, funcionava. Eu falei, que é isso, cara? E, claramente, isso que a colega Ana Flávia falou, isso se nota nele. Ele demonstra pouco interesse ao que está sendo ao ritmo, principalmente, do que está sendo passado ali, principalmente dentro de sala de aula. Eu trabalho um pouco dentro de sala de aula e depois vou para a quadra. E, principalmente dentro de sala de aula, demonstra pouco interesse. Sempre fora da sala de aula, ele está no ritmo dele. Nem sempre separado, mas sempre no ritmo dele. Às vezes tem uma atividade acontecendo, ele está fazendo parte dessa atividade, mas no cantão dele, fazendo do jeito dele. Ou a gente está jogando, está fazendo alguma prática. Ele, quando está fora da prática, ele não consegue ficar parado no canto dele esperando acontecer. Não, ele está fazendo outras coisas,
Quantas vezes eu tenho que falar, Natan, sai do muro, ele sobe no muro, cara, vai pegar goiaba em cima do muro. Então, é um menino, claramente, que pode ter alguma coisa, mas é algo, as altas habilidades, aí, obrigado, professor Matheus, pela pergunta, é algo que eu me interessei bastante durante a formação. A gente teve um congresso eu não lembro a educação especial, mas eu não lembro exatamente o tema, a especificidade do tema. Mas, enfim, e eu fui na palestra de altas habilidades. As altas habilidades sempre está na legislação, como a professora Ieda colocou aí, é um dos alvos da educação especial, mas ela tem lá a definição dela, ela é definida e ponto. Não tem tanta coisa prática como lidar, entende? Então, as altas habilidades, para mim, também é uma grande interrogação. Eu não sei se eu já tive contato, pode ser que sim, mas se eu tivesse, eu não sei muito bem como lidar, não. E você, Luma, já identificou algum aluno com altas habilidades nesse pouquinho tempo ou ainda não? Então, com laudo, né, eu não tenho nenhum aluno com altas habilidades, mas tem uma aluna lá, que o nome dela é Sofia, né, também não sei se é antiético, mas enfim, ela tem uma alta habilidade motora, assim, ela é incrível, ela seria uma excelente ginasta, ela tem 5 anos de idade, e assim, ela é claramente, se ela for estimulada mais, ela ser uma Daiane dos Santos, tanto que ela é até parecida com a Daiane, sabe? Ela é baixinha e ela faz coisas que as outras crianças não fazem. Ela tem uma habilidade assim muito mais avançada. Eu ensino coisas corporais para ela, ela pega de primeira, sabe? Ela é excelente. Assim, é triste se ela não for competir num alto nível, que eu tenho certeza que ela tem muita capacidade. E eu já, inclusive, falei para a avó dela, né? Sempre já tive a oportunidade de comentar. E ela fala que ela na casa dela não para, que ela sempre está inventando as coisas e abre espacato, faz isso, faz aquilo. Ela faz parada de 3, ela faz coisas assim que, nossa, ela tem uma consciência corporal muito acima dos outros, né? E acho que essa é a única criança que eu percebo que tem um nível mais elevado, né, de uma habilidade, né, mais avançada. E eu também acho que é uma incógnita, né, essa questão das altas habilidades, porque muitas vezes pode passar despercebido, né, porque aquele que é deficiente, que tem um retardo, a gente consegue identificar mais claramente. Agora, aquele que é mais inteligente, que né, tem um alto nível de habilidade, a gente muitas vezes não consegue identificar. Eu falo assim, a família talvez, né, não tenha esse cuidado de levar para ter um diagnóstico de que ele seja mais evoluído, né, sei lá, até mais. Na verdade, eu acho que a educação especial, ela trabalha também com alunos com altas habilidades, mas o número de trabalhos, né, e de estudos para altas habilidades é muito inferior em relação às pessoas com deficiência, né? Existe um núcleo da professora Zenita, se eu não estiver enganada, em Lavras, né? Que ela faz diagnósticos com alunos com altas habilidades. E em Poços de Caldas tinha a professora, perdi o nome dela agora. No centro, né, ela é da Prefeitura de Poços, ela coordenou também há algum tempo a questão da educação em Poços, ela também trabalhava com altas habilidades, mas a gente sabe que é uma área ainda muito pouco explorada, então nós temos dificuldade dessa identificação, né? Então, perguntaram aqui, né, altas habilidades em que aspectos, né? Dentro das inteligências, né, propostas por Gartner, né, a gente pode ter algumas mais desenvolvidas, né? Pode ser a questão pensamento matemático, pensamento sinestésico, que seria o motor, musical. Então, às vezes, algumas pessoas têm alguma dessas inteligências mais avançadas, né, mais trabalhadas, né, mais desenvolvidas, e faz com que elas se diferenciem, né?
Então, mas a gente muitas vezes não sabe diagnosticar isso. E também, gente, quem puder contribuir conosco, nós estamos também disponibilizando, vamos disponibilizar um segundo link para uma pesquisa, tá? Que a gente está, para mim, para nós, né, para mim, enquanto professora de educação inclusiva, é sempre interessante perceber a evolução do pensamento das pessoas que estão na educação em relação à educação inclusiva. A gente entende que há 20 anos atrás era um pensamento, e hoje, né, pelo que os meninos colocaram, a Ana, o Frank e a Luma, a gente percebe um avanço. Às vezes, não tanto quanto a gente gostaria, né, que fosse, mas eu vejo que já existe, né, uma outra perspectiva em relação às pessoas com deficiência, né? E isso, para mim, é muito gratificante perceber. E essas pesquisas que a gente faz trazem justamente isso, confirmam ou não, justamente essa questão dessa nossa percepção, né? Como as pessoas estão enxergando hoje, né, ainda mais os profissionais da área, como que nós estamos enxergando a educação, né? Então, a Salete vai estar disponibilizando o link, né? Para vocês, se vocês puderem participar, a gente agradece. Ana, nós já estamos chegando para o finalmente. Quer deixar um último recado para todos, por favor? Agradecer, né? Me colocar à disposição também, caso alguém tenha alguma curiosidade sobre ensino infantil, me coloco à disposição. E, assim, dizer que não é fácil, assim, não existe uma receitinha de bolo pronta, não só para os alunos da inclusão, mas também para todos os alunos que vocês vão ter aí na vida de vocês, né? E ter um olhar sensível, um olhar humano para todos os seus alunos, e é isso, buscar cada vez uma escola melhor, né? Uma escola para todos, realmente, uma escola inclusiva, e caminhar aí. E eu acredito muito nessa nova geração que está chegando. É muito gratificante trabalhar com crianças pequenas e poder todo dia semear essa sementinha de um mundo melhor, acreditar nessa nova geração. E é isso. E agradecer pelo convite, precisando, estamos aí. Obrigada, Ana. Frank. Eu recebi uma companhia aqui. Eu quero agradecer também pelo convite. Queria dizer e aproveitar já a menção do grupo de estudo de vocês, que talvez seja um bom tema para se tratar no grupo de estudo, a inclusão da educação física diariamente, a necessidade, a urgência de que toda criança precisa ter uma aula, pelo menos, de educação física todos os dias da semana. Os espaços para atividade física, para lazer, para diversão, que seja, tudo isso que acontece, né, durante a educação física, eles são diminuídos na nossa sociedade, e para a criança brincar, se divertir, se expressar fisicamente ou de qualquer outra maneira acontece na educação física. Talvez seja um tema legal para tratar aí no grupo de estudo. E quem está saindo aí se formando, fale isso para todo lado. Educação física tem que acontecer todos os dias. Infelizmente, a gente vê o relato da professora Luma aí, no 5º ano do ensino fundamental, tem uma aula só por semana. Olha do que essas crianças são privadas. Mas, voltando ao tema, muito obrigado pela oportunidade de aprender também com os colegas e deixar aberto aí os contatos para a gente se manter conversando. Valeu. Vocês poderiam digitar os e-mails de vocês aqui no chat, que aí quem tiver interesse entre em contato. Luma, suas palavras finais, por favor, querida. Bom, eu também gostaria de agradecer, né? Foi uma oportunidade muito válida. Gostei da participação dos colegas, né? Da sala, né? Da Ana, que foi um pouquinho mais. Ela era um pouquinho mais velha, então a gente não teve muito contato na faculdade, mas o Frank foi da minha sala, né? Então a gente sempre debatia muito. Gostaria de dizer também que quem tiver vontade de debater ideias, estarei à disposição, né, digamos assim. Gosto muito desses debates que nos incite a ser melhores, né?
E, no mais é isso. Obrigado pelas pessoas que mandaram as perguntas, né? Que realmente, né? O caminho não é tão fácil, a gente esbarra em inúmeras barreiras, né? Sempre existem inúmeras pedras quando a gente, de fato, está inserido no mercado de trabalho, na sala de aula, numa escola. Mas se a gente conseguir promover e planejar planos de ação, a gente consegue sim fazer a diferença, né? Quanto mais a gente ser proativo, a gente consegue construir um modelo de sociedade melhor, né? Porque eu acredito que do jeito que está, vai ser difícil os nossos netos, os nossos bisnetos, terem o prazer de contemplar a natureza, as coisas que são comum para todos, né? E é isso. Muito obrigada. Tchau. Gente, eu que agradeço, Ana, Lume, Frank. A gente entende, né, enquanto casa de formação, que é muito importante trazer esse olhar de vocês, né, na realidade, né, porque vocês passam pela gente, né, em termos de adquirir alguns conhecimentos, né, em construir conosco novos conhecimentos. E é muito bom, é muito gratificante a gente ver como isso está sendo refletido na prática, né? Então, e vocês estão no nosso meio, né? Vocês não estão em grandes escolas, né? Em nada fora da nossa realidade. Vocês estão na nossa realidade. Então, é justamente isso que é rico, né? A gente vê essa transformação de vocês nessa realidade. Gostaria também de agradecer as pessoas que estiveram conosco, tem gente de escola, supervisores, outros professores. Obrigada pela participação. O nosso grupo vai estar fazendo, né, novos encontros, né, para estar discutindo e debatendo mais a questão da educação na nossa região, viu, gente? Obrigada mesmo de coração a participação de todos, né? E também a gente tem uma página no Instagram que vocês também podem estar acessando. Tem um canal no YouTube. Agora a gente está ficando bem moderno, tá? Também deve ter uma página no Facebook. Então, agradeço, viu, a todos, né? Um beijo, né? E até a próxima semana, gente. Obrigada. Obrigada. Uma última questão. Pensem, por favor, como que as pessoas, em época de pandemia, os alunos com deficiência, se eles estão tendo acesso ou não à questão da educação. É um ponto que o Frank tocou, mas eu acho que a gente também tem que refletir muito. Como essas pessoas estão, de fato, né? Se estão, de fato, tendo acesso a essa educação em tempo remoto. Beijo, gente. Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigada.